Bom, aí, isso aqui é mais ou menos assim, né? Eu aqui está operando Descartes, Kant, né? Todas essas coisas na cabeça, tentando pensar a questão, tentando exprimir de alguma maneira, né? Por que eu acho possível pensar o ser humano nessa chave sem recorrer à religião. Então, uma breve meditação sobre certezas elementares, que eu escrevi ontem à noite, depois do happy hour de ontem. Então, parece razoável a partir do seguinte dado como, digamos, certeza primeira. Vai ter um monte de aspas, porque vou colocar quase tudo entre aspas, para não, né, no sentido assim, de que é um termo que eu estou usando com cautela. Né? Existimos. Estamos aqui agora. Me parece razoável a partir disso. Acho que para não partir disso, precisaria de muitas mediações. Se eu disser para uma criança que ainda não teve, ainda não foi, ainda não recebeu a cultura ocidental ou qualquer cultura, né, ela vai achar muito razoável. Sim, existimos. Quer dizer, para duvidar disso, eu preciso de muitas mediações. Mas, enfim, daqui a pouco eu acho que dá para partir daí, né? No sentido de que essa tentativa pensante parte daí. Ou seja, eu já estou discordando do Descartes na saída. Né? Faz sentido duvidar da existência da cadeia. É um falso problema. É um falso problema. Quer dizer, eu estou pensando no Descartes, mas estou pensando no Heidegger também, no modo como ele justamente pensa essa questão, né? Contra o Descartes. Então, eu, que agora escrevo, né, estava escrevendo, existo. Você que me lê, vocês que agora me leem e me escutam, existem. Mas o que somos? Né? Essa questão, que é o ser humano. Eu agora escrevo, penso e digito. É o que está acontecendo no momento ali que eu estou escrevendo. O pensar acontece aonde? Neste lugar que identifico como sendo minha interioridade, subjetividade, mente, tudo entre aspas, pouco importa o nome. A gente enfim, sente, né? Tem alguma noção de um dentro. Né? Que seria onde parece que está acontecendo o pensamento. Sei do que se trata, e quem me lê também sabe do que se trata. Eles identificam em si o mesmo tipo de coisa, entre aspas. Vocês concordam comigo? Até aqui? E por analogia, ou algo do tipo, também não importa o nome para esse procedimento, né, assim, pelo qual um se coloca no lugar do outro, né? Imagino que se passa em mim, do mesmo modo como eu imagino que se passa em você. A gente consegue imaginar o que se passa na cabeça do outro ser humano, embora a gente não tenha acesso a isso. Mas a gente imagina. E, enfim, pela nossa experiência, pela nossa comunicação e tal, parece que todos partilhamos aí alguma coisa em comum. Quer dizer, essa vivência ela não é estranha. Então, bom, isso do pensar. O digitar, por seu turno, ele acontece à minha frente, no teclado, através, entre aspas, dos meus dedos, gerando as letras que na tela vão compondo este texto. Né? Então, estou colocando entre aspas. Né? Eu estou tentando, vamos dizer, fazer uma descrição, talvez, fenomenológica, né? Tentando descrever o modo como eu vivencio o momento. Digo através, porque é uma palavra que me parece exprimir bem o modo como eu vivencio esse processo. Né? Talvez haja por meio de, muitas palavras da língua portuguesa que eu poderia pensar em usar, né? Eu vivencio o processo que conduz do pensar ao digitar com os dedos, ao ver na tela, né? Eu vivencio desse modo, como se o pensamento chega de alguma forma aos meus dedos, né? Por sua vez, geram alguma coisa ali na tela. Pois bem, tanto o pensar como o digitar e também o ver
acontece. Isto é, entre aspas, se manifesta, quer dizer, se manifesta e acontecer é praticamente a mesma coisa, né? Mas, enfim. E aí, o que eu estou dizendo é temporalmente. Por que eu estou dizendo temporalmente? Porque a gente também tem essa vivência, a gente vive isso, vivencia isso, através disso, né, que a gente chama de tempo. Quer dizer, tem um momento 1, um momento 2, momento 3. Antes, um depois, um depois, um depois. Tem um momento 1, então eu penso, sei lá, né, palavra através, meus dedos digitam as letras e aparece a palavra através. Né? No meu modo de vivenciar, isso funciona como antes e depois. Né? Quer dizer, tem um fluxo temporal aí. Não me parece nem um pouco razoável, né? Quer dizer, eu estou usando a palavra razoável aqui, grifado, a propósito, porque é isso, eu estou tentando pensar no nível assim, mais elementar possível. Né? Se uma criança tivesse a capacidade de abstração para fazer esse mesmo raciocínio, quer dizer, estou tentando pensar assim, tirando, né, as certezas, tirando as convicções, as crenças, os valores, até porque é um pouco o que o Descartes faz na meditação. Ou seja, né, o que é razoável? É razoável se alguém me diz que essa cadeira não existe? Nesse sentido que eu estou usando razoável. Não, não é razoável. Está aqui. Né? Eu também não acho razoável alguém dizer que eu não existo. E assim por diante. Né? Então, é nesse sentido. Não me parece razoável duvidar disso. Então, a dúvida cartesiana, ela se estabelece, me parece, né, que o Heidegger vai nessa direção, logicamente. Né? Quer dizer, ele desenvolve um raciocínio lógico para pensar algo que está fora do domínio lógico. Está no domínio das vivências. Está no domínio que o Heidegger chamaria de fenomenológico. Né? A lógica é um sistema de regras de pensamento instituído por nós. Então, no interior desse sistema de abstrações, eu posso, colocando o mundo sensível como um X, operando ali dentro, duvidar da existência, mas no nível das vivências não faz sentido duvidar da existência da cadeira. É isso que eu estou querendo dizer. E eu vivo esses três momentos com o mesmo grau de certeza. Né? O pensar dentro de mim, quer dizer, é o modo que eu encontro de descrever isso, né? como se fosse dentro de mim, seja lá por isso. O digitar, que acontece nesse contato, porque há um contato, né? O meu dedo encosta na tecla, então há um contato entre mim e a coisa. Contato entre mim e uma coisa fora de mim. E o ver. O que é o ver? Eu olho, né? De dentro para algo que acontece fora. Agora já sem contato comigo, porque as letras estão aparecendo sozinhas ali na tela. Mas está ali fora. Então, três certezas estão aí. O dentro, que a gente costuma chamar de eu. O fora, que a gente costuma chamar de mundo exterior, mundo sensível, né, do mundo. E o entre, ou seja, essa relação, né, esse contato, esse toque, né, entre o dentro e o fora. Seja o dentro indo para fora, no caso da digitação, seja o fora vindo para dentro, se, por exemplo, eu saio e a chuva cai sobre mim. Se alguém me disser que uma dessas três coisas, lugares, instâncias, pouco importa o nome, não existe, não tem realidade, isso me parece difícil de sequer conceber isso, né? Nesse nível das vivências. Seriam necessárias muitas certezas de outra ordem, demonstradas de maneiras bastante complexas, para que eu pudesse, eventualmente, aceitar essa suposta não existência. Seria de muita mediação. Né? Quer dizer, vamos lá. Né? Alguém teria que me dar um curso sobre Descartes, me explicar direitinho por que o Descartes chega àquilo, etc, etc. Mas é totalmente contra-intuitivo. Né?
só entrando na história da filosofia ocidental, aprendendo um monte de coisa que eu posso talvez chegar a achar que é possível duvidar da existência da cadeira e da minha própria existência. Ou assistindo Matrix também. Filmes de ficção científica. Até o Descartes, na sexta meditação, ele falando, tá bom, existe cadeira, Sim. ele não aguenta dentro. Assim. Mas é que ele volta, né? Ele volta. Ele vai e volta. Claro, no fundo ele já sabia que ele não ia sair, né? Ele já tinha Deus na cabeça dele. A prova de Deus, no caso dele, é essa. Né? Então, da minha parte, eu considero certo que eu, mundo e contato, eu, mundo, relação, somos existentes. Isto é, acontecemos nisso, entre aspas, que a gente costuma chamar de tempo, né? Que a gente vivencia como antes e depois. Agora, e o mundo? E uma parte do contato, digamos assim, um lado do contato, que eu percebo como externo, aconteça no que costumamos chamar de espaço, ao passo que o eu, e uma parte do contato, ou seja, a interna, né, o lado interno, não aconteçam nesse mesmo lugar, né, não acontece no espaço, quer dizer, a ideia, né, da minha cabeça, ela não tem espacialidade, ela não tem existência espacial, nem o meu sentimento de estar em contato, minha sensação de estar em contato com algo, que, né, então, o exterior, né, tem a espacialidade e o interior não, a princípio, isso não me parece constituir nenhuma vantagem a favor do existir do mundo em detrimento do existir do mim, do eu. O fato de ter existência espacial, porque a minha vivência da existência interna é tão real quanto a existência do externo. Não me parece haver plausibilidade nesse nível, né? Nesse nível muito elementar. Então, a vivência que tem dos três é igualmente real, igualmente certa. Qualquer explicação que distorça esta constatação de base é implausível. Né? Então, estou chamando aí de plausível, implausível. Aí, bom, se há pessoas hoje que aceitam essa distorção, a não realidade de algum deles, como ponto de partida, isto se deve, creio, a erros que a história, de algum modo, criou e acumulou. Leia-se a história da filosofia ocidental. A primazia concedida aos sentidos externos, por exemplo, em detrimento do sentido interno, é um desses erros. Por quê? Né, que eu devo considerar, pensando no Hume, por exemplo, né, o Hume, quando fala das impressões sensíveis serem mais vivas, né, do que uma memória. Por que eu devo considerar mais real a mesa do que, se eu fecho o olho, a minha representação da mesa? Ela está claramente aqui. Né? Ela é real. Então, não me parece óbvia essa distinção que alguns tentam fazer entre as duas coisas. Longe disso. Então, acho que o sentido interno seria tão real quanto aqueles. O mesmo vale para a primazia concedida ao espaço em detrimento do tempo, ou a ideia de que os dois somados, espaço e tempo, valeriam mais do que um deles sozinho. Porque o sentido interno tem temporalidade. Tem antes e depois. Tem espacialidade, mas tem temporalidade. Deixemos esses erros de lado, então, e retomemos nossas três certezas, colocando-nos a única pergunta que seria razoável fazer a partir delas, que era a pergunta lá do começo, né? O que são essas três coisas? Eu, entre mundo. Ou melhor, o que significa dizer que o pensar, o digitar e o ver acontece? Que existe, né? Ora, pouco importa o nome, mas é aqui, sem dúvida, que se põe a questão crucial. O que significa isto, existir? O que significa ser? Pois é essa a questão que se insinua. Espontaneamente, eu diria, né, aqui tem um pequeno passo que eu vou explicar, a partir da constatação de base. Estou aqui agora pensando que está vivendo, assim estou sendo. Né? Por que eu digo espontaneamente? E por que eu acho que uma criança, por exemplo, se coloca esse tipo de questão? Né? O que eu era antes de nascer? O que acontece com a pessoa que morreu? Né? Ou seja, quando você faz essas duas questões,
você já está, de alguma maneira, se perguntando o que é a vida, o que significa esse troço, né, que é o existir, que tem um antes e um depois. Existir ou ser é um elemento comum a esses três acontecimentos, né, se reúnem nesse conjunto de vivências que me parece, né, que eu considero inevitáveis. Qualquer que seja a resposta, portanto, ela precisa dar conta dos três. Passaria ela pelo tempo, ou seja, isso que chamamos de tempo, mas o que é isso no tempo? Aí a gente coloca a pergunta. Estamos nele? Quer dizer, a gente está no tempo? Ou é ele, o tempo que está em nós? O acontecer pressupõe o tempo, ou o tempo pressupõe o acontecer, né? Quer dizer, a gente começa a jogar com essas noções, né? Ou seja, o ser implica o tempo ou o tempo implica o ser? Claro, estou pensando, né, Heidegger é ser e tempo, né? Há aqui um mistério? Seria um mistério, de todo modo, né, que diz respeito ao próprio cérebro que somos. Quer dizer, essa é a pergunta fundamental. Mas não seríamos se não houvesse, antes de sermos, digamos, quer dizer, aqui eu estou dando um passo, né? Um pôr do ser, quer dizer, o ser está dado, Deus, né? Aconteceu. Um acontecer do ser, um ser do ser, né? O que parece que nos leva a girar em círculos, né? Mas é isso, né? Quer dizer, é um círculo, né? O Heidegger fala em círculo mesmo, né? Não estamos mais na lógica, a gente está num outro registro, né? Que se é também determinar o sujeito aí, né? Do verbo ser. Que sou, que somos, né? Então, isto, se ela for, é algo, é esse, né? A existência. Então, certeza de ser, ponto, né? Aliás, certeza de ser e certeza de não ser quando findar o ser, que no nosso caso é a morte. No caso do teclado, as letras da tela, é outro tipo de fim. Finitude. Então, a dimensão da finitude, né, que talvez a passagem tenha sido um pouco rápida, mas a dimensão da finitude está muito clara, né? Ela é do mesmo nível de plausibilidade das vivências, porque isso é algo, né, que qualquer criança admitiria, né? Todo mundo morre, né? Então, e a gente nasceu. Então, tem um antes e tem um depois, né? Tem um início e tem um fim. Né? Antes e depois tem um começo e tem um fim. Isso é o que a gente conhece, né? Como ser, né? Como sendo. Mas aí eu pergunto, né? Ok, isso diz respeito à existência, a esse ser finito. Mas e a certeza, né? Quer dizer, e essa certeza dentro de nós? O que é essa certeza? Né? O que é, indo além talvez, né? A própria dimensão em que se dá essa certeza, né? Não é ela, isto que sinto quando penso, sou, me percebo sendo, justamente ela, a própria resposta? Não é isto, e somente isto que posso conceber como, digamos, base, né? Esteio, fundamento do meu existir. Não é isso o ser do acontecer, o ser do ser? O que acontece quando penso sou? O que acontece quando sinto esta certeza de ser? Acontece ser, que é diferente do não ser. Isso que eu imagino que acontece, não, isso que eu imagino quando penso, que qualquer criança, aliás, imagina, pensa no antes e no depois de eu ser, no nascimento e da morte. Mas aquilo, isto que acontece sendo eu, não seria se ser, em geral, não fosse algo diferente do eu que sou. Ou seja, também é implausível imaginar que eu poderia ser se já não houvesse antes, né? Se já não houvesse ser antes. Não apenas meus pais, né, que procriaram, né? Mas, enfim.
Então, o ser parece anterior, né? Ao ser, peraí, não é nada plausível que o meu ser seja o ser do meu ser, do meu próprio ser, né? Quer dizer, como se eu fundasse a mim mesmo. É isso que eu estou querendo dizer, né? Há o ser, portanto, né? Há o ser. E há o nosso não ser, que vem com a morte. Duas certezas, né? E haver o ser, isso que eu estou chamando ali, né? Haver o ser é pressuposto do meu ser. É pressuposto de todo ser que concebo como sendo no tempo. Este ser aqui, no tempo, é do tipo que acaba. Eu acabo, vocês acabam, os dedos acabam, o teclado, a tela, etc. Mas aquele ser, o haver do ser do ser, está sempre sendo. Cada ser que é e acaba. Está sempre dado o ser das coisas sendo, né? É isso que o Heidegger está tentando pensar quando ele fala de ser. Ele está sempre sendo. Quer dizer, bem, né? Aqui a gente poderia discutir o sempre, né? Mas parece plausível que esse ser que está pressuposto no sendo de cada um, ele não tem começo e fim. Né? Não faz sentido supor ele dentro dessa mesma dimensão temporal. Em outras palavras, né? Quer dizer, se está sempre sendo, não acaba nunca, em outras palavras, é infinito. Pois como poderia haver o ser que é sendo e acaba não sendo, que acaba não sendo, se não houvesse o ser do ser que é sendo sempre e nunca não sendo? Eu estou pensando no Heráclito, no Parmênides também, né? Sim, é exatamente isso que estou dizendo. O ser finito pressupõe o ser infinito, né? Quer dizer, aqui que eu estou tentando chegar, por isso que seria uma maneira de tentar chegar nesse ponto. De algum modo, que tentei expressar aqui, o ser que me considero quando penso ou digo eu sou, e sei que deixará de ser, indica, pressupõe, ou, em suma, me leva a acreditar, com o mesmo grau de certeza com que acredito que sou, ou quase o mesmo, que ele, eu, não seria se o ser, em sentido infinito, não fosse. Quer dizer, aqui, botei tracinho infinito de propósito, no sentido não finito, ou seja, não sujeito às condições de temporalidade às quais nós estamos sujeitos. Eu sou, porque isso, eu existo infinitamente porque existe o ser infinito. Chamem-no de Deus, se quiserem, educação religiosa, ou chamem-no de tempo, aqui eu estou brincando com Heidegger, né? O nome pouco importa. Mas eu tenho essa certeza em mim. Ser infinito implica, né, está na base do ser finito. É uma certeza que decorre da certeza que tenho de eu mesmo existir. Só posso ser porque, em geral, se é. No caso, não apenas posso ser, realmente sou. Né? Quer dizer, aqui daria também para colocar a questão da possibilidade de ser infinito, ser possível, ser real, porque o ser infinito é que torna possível o ser real. Não é claro como só, esse é o título de um texto do fim. Quanta poeira se acumula em nossa história para que os mais sabidos entre nós não o considerem assim. Posso achar muito mais claro o contrário disso. Que o ser real foi no ser real, foi no ser real, que o ser finito foi no ser finito. E, né, me parece muito esquisito.